Boa noite, amigos e amigas. É uma alegria estar sempre aqui no Pai Se Bem. E eu tenho falado pouco no nosso grupo, mas o Jânio me pediu para que eu pudesse ficar com esse tema a noite de hoje. O Jânio, que mandou um abraço para todos, ele está nesse momento distante fisicamente, mas bem próximo a nós espiritualmente. Está na Espanha, ele e a Teca. Então, com certeza, eles estão em vibração lá conosco, mesmo com o fuso horário. Antes de começar, eu quero reafirmar diante de vocês o meu compromisso com a luz, que acolhe a minha sombra, que me dá consciência das minhas limitações, imperfeições, que como ser humano, comprometido em ser alguém melhor do que eu fui ontem, eu aqui quero compartilhar algumas reflexões sobre esse tema. Reafirmo meu compromisso com a luz, na certeza que é a destinação de todos nós. Porque somos luz. Nossa jornada na Terra, a cada encarnação, é sempre uma oportunidade de voltarmos para casa. Para casa no sentido de voltarmos para a nossa interioridade. Os espíritos, na codificação, asseveram que nós estamos, a nível evolutivo, num planeta de provas e expiações, que é o segundo nível. Isso significa o quê? Que a dor e o sofrimento é uma realidade, é uma constante. Você não vai encontrar em nenhum lar que não tenha vivido, vivendo ou viverá uma dor. Eu falo de dor porque sofrimento é subjetivo, é diferente. A maioria de nós sofre não pelos fatos que trazem a dor, mas pela dimensão que damos a esses fatos. Conforme seja as nossas crenças internas, nós podemos dar uma dimensão, pequena ou grande, àquele fato que se apresenta de forma dolorosa. Em sendo um planeta de provas e expiações, nós já reencarnamos fruto da lei de causa e efeito, trazendo de existências passadas causas de dores que podem nos atingir hoje, que podem gerar sofrimento. Como vimos também aqui, em reuniões passadas, algumas dores que nós aqui estamos vivenciamos ou vivenciaremos, foram geradas nesta própria existência. São as causas atuais das aflições. Mas o que nós encontramos no nosso dia a dia, na nossa prática, gente? É uma resistência enorme à dor. A gente vive um dia a dia, o tempo todo, tentando afastar a possibilidade da dor. Porque é uma luta inglória, vocês vão concordar comigo. Porque ela vai aparecer. Só que nós, na nossa infantilidade, na consciência infantil a nível evolutivo, o que é que a gente faz? A gente vai para a exterioridade. A gente tenta afastar as dores e os sofrimentos tentando controlar. Ou às vezes chutando o balde. No linguagem popular que a gente fala. Ao invés de a gente se voltar para dentro e buscar uma estruturação interna que nos permita conviver de forma menos sofrida com as dores que vão aparecer no nosso caminho, a gente tenta de diversas formas iludirmos-nos, acreditando que assim não haverá dor. E esse pode ser um dos primeiros grandes sofrimentos. Vamos trazer para a nossa realidade aqui pertinho. Muitos de nós, ainda pensando em morte, bate na madeira. Não é, gente? Tem gente aqui que tem medo de morrer? Tem? Tem? Mas vocês sabem que vocês vão morrer, né? Morrer fisicamente, né? Porque a vida continua. Mas, infelizmente, muitos de nós até já sabemos disso, que a vida continua. Mas a gente não vive na Terra com essa filosofia na prática de que aqui é só uma passagem. Aí o que é que a gente faz? A gente se apega às coisas, às pessoas, a gente se apega às situações, tentando tornar eterno o que não é eterno.
aí vem sofrimento, vem dor. Então a gente pode se apegar às coisas materiais. Então tem gente que conserva, às vezes, as meninas que aqui estão presentes, né? Aquela boneca que foi na infância e que vai ficar até a última hora. Já pensou você desencarnado? Eu quero minha boneca, né? Eu quero aquela roupa, eu quero aquele carro. Eu já vi numa comunicação mediúnica um espírito se manifestar chorando com raiva porque tinham pessoas que estavam ocupando a terra dele. Era num trabalho que estávamos falando aqui em São Gonçalo, fazendo em São Gonçalo do Amarante, num processo que uma família estava vivendo, um processo obsessivo, muito sério, e uma equipe foi até essa região e fizemos uma reunião mediúnica. E o espírito comunicante, ele dizia: a terra é minha, esses invasores se apossaram da minha terra, apegado à terra como se ainda fosse dele, ele no plano espiritual, e com raiva, desencadeando um processo obsessivo. Claro que a família dava margem, por invigilância, a esses processos de influenciação. Então cada um de nós, sem perceber, ficamos nos apegando. Nos apegamos às coisas materiais, às pessoas. E isso é motivo de sofrimento, porque sempre que houver uma ameaça que vão levar da gente, que vamos perder, traz a dor, traz o sofrimento. Muitas pessoas, e aqui nenhum julgamento, dizem assim: olha, eu aguentaria tudo, mas não perder um filho. Muitas vezes nós perdemos numa situação que a gente diz: puxa, eu não poderia perder numa situação como essa, um filho em eternidade, ou desencarnar dessa forma, ou foi assassinado, ou mesmo o suicídio. Mas essa é a realidade da vida que nós vivemos, onde a morte física é uma realidade. Realidade, não tem como definir. No entanto, como a gente inverte os nossos vínculos, a gente tenta preservar o que é material, quando a gente deveria se ligar mais ao imaterial, que é aquilo que perpassa as encarnações, a vida e as mortes, nas existências, tornando difícil o viver para muitos de nós. O convite que a doutrina espírita faz-nos, então, é que a gente possa repensar o que temos feito da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas escolhas, o modo como nós vivemos. Espiritualizar a existência na Terra é o grande desafio. Para isso, é necessário realmente nós pagarmos um preço. Só que a maioria de nós, ainda por conta dessa consciência infantil, a gente tem dificuldade de pagar o preço, né, gente? A gente quer os benefícios, mas a gente não quer pagar o preço. A proposta é muito clara. Se a gente se espiritualizar, nós teremos uma vivência mais feliz aqui na Terra. O Cristo foi claro, foi enfático. Buscai o reino dos céus, e o mais vem como acréscimo. O acréscimo, gente, são tudo que é da matéria, da ordem da imanência desse plano. O reino dos céus é Deus, é o que está dentro da gente, é o essencial, é o eu superior, é o eu maior. E isso é buscado no dia a dia. À medida que a gente procura se espiritualizar ou olhar a vida com os olhos espirituais. Viver na matéria sem se apegar a ela. Buscar ter a matéria sem ser escravo dela. Viver as relações tentando dar o melhor de nós, ao invés de esperar sempre o melhor do outro. A maioria de nós vive ainda na ilusão de que as pessoas que surgem no nosso caminho, elas têm a obrigação de nos fazerem felizes. Se somos infelizes, é porque o outro acolá gerou o sofrimento. Não é isso que os Espíritos nos trazem. O grande convite é que nós possamos assumir a autorresponsabilidade. O que acontece conosco foi gerado por nós. Quando nós procuramos o nosso dia a dia, nesse processo de autoconhecimento, identificar o que é a nossa sombra, que é tudo que ainda a gente considera como defeito. Essa sombra que a gente, na grande maioria das vezes, tenta esconder. A gente vive no exercício de não mostrar as nossas limitações, porque nós
temos a ilusão de que se eu aparecer bem bonitinho, perfeito, lindo, as pessoas vão me amar, vão ficar comigo, vão gostar de mim. Então eu tenho que esconder aquilo que pode parecer feio, errado, pecado. Quando a gente no dia a dia vai escondendo essa parte nossa, nós vamos criando máscaras. E o que é que acontece? Muitos de nós, de tanto viver na máscara, não sabemos mais nem quem somos. E isso gera muitos sofrimentos, inclusive da ordem da psicossomática. Vale aqui, nesse momento, vem a minha lembrança, o livro Cavaleiro Preso na Armadura. Se você não leu ainda, anote aí e busque uma fábula infantil, juvenil, que fala desses desencontros da gente conosco mesmo. A história de um cavaleiro que fez tanto sucesso por matar dragões, salvar princesas que estavam na torre dos castelos, até aquelas que não queriam sair da torre, ele salvava, tirava de lá. E ele se empolgou tanto, que ficou tão satisfeito, o ego inflou tanto, que ele não tirava mais a armadura em momento nenhum. Qual era o álibi? Eu tenho que estar preparado para salvar a todos. Então ele passou a viver, dormir, comer com a armadura. E o que é que aconteceu? Quando a esposa vinha chegar perto dele e abraçar aquele monte de lata. Vocês aguentariam abraçar um boneco de lata? Pode falar, gente. Você não gosta de chameiro. É bom, né? Imagina abraçar. Tá certo que tem algumas pessoas que às vezes são tão rígidas que ainda não se permite emocionalmente que a gente vai abraçar, e eu gosto de abraçar, né? Quem me conhece sabe disso, né? Que às vezes a gente vai abraçar e ela está lá dura, assim, com medo, né? E parece realmente uma armadura, né? Um ferro assim, né? A gente entende que a pessoa está nessa condição por acreditar que assim ela está protegida. Aí ela vai estruturando uma couraça energética que realmente fica rígida. E muitos sofrem até com aquelas dores, né? Aquelas dores nas costas, dores no corpo. Olha lá quando não faz uma fibromialgia e etc. Então, se é a história do cavaleiro, a esposa vinha abraçar, não conseguia. Os filhos vinham abraçar, beijar, não conseguia. E ele dizia, não, mas eu tenho que salvar. Com o tempo, o que é que acontece? Esposa e filhos não queriam mais ficar com ele. Quem ficar com um bando de lata, aquela coisa fria? E ele mesmo ficou mais, não conseguia andar direito. E o que acontece no resto, vocês vão ler no livro, né? Para saber como é que senão o Robert Fisher, o autor, vai ficar com raiva de mim. E agora, nesse momento, foi lançado no mundo, tá? Está sendo traduzido aí, foi traduzido recentemente, A Volta do Cavaleiro da Armadura Enferrujada. A continuidade enferrujou, viu? Tá? A armadura. Pois bem, amigos, os sofrimentos somos nós que geramos. Só que esses sofrimentos têm momentos, realmente, que eles são muito difíceis. E se a pessoa não tiver uma estrutura espiritual e psicológica, ela pode, efetivamente, enlouquecer. Nós podemos pensar, e aqui todo o nosso respeito, nenhum julgamento, a todos aqueles que têm psicopatologias mentais, qualquer que seja ela. Aquelas pessoas que tiveram surtos psicóticos. Aqueles que estejam internados em hospitais psiquiátricos ou não. Essa é a loucura mais fácil da gente ver. Mas eu lhes pergunto, será que você que não se sente, tá, com um tipo de psicopatologia dessa, será que você já não teve momentos de loucura? Será que se você for olhar na sua história, você diz, puxa, olha que loucura eu fiz? Todos nós, em momentos de desespero, que a gente não espera, que a gente não consegue se segurar, a gente é capaz de tomar atitudes que, quando o tempo passa, a gente olha, meu Deus, como eu fui capaz de fazer aquela loucura? É ou não é, gente? E o que dizer dos nossos queridos irmãos e irmãs que passaram desse plano para o plano espiritual através do suicídio? Muitas tradições religiosas ortodoxas, durante muito tempo, foram muito cáusticas com o suicida ou com a pessoa que se suicidou,
dizendo que não merecia nem rituais religiosos, porque estaria já no inferno. A doutrina espírita não pensa assim. A doutrina espírita acolhe essas pessoas como elas não tendo resistido ao momento de pressão e que desencarnaram dessa forma. E isso, grave bem, não é uma questão de Deus ou de não Deus. É uma questão humana. A pessoa, quando vai para o suicídio, é uma pessoa que estava numa situação existencial que ela não via mais sentido na vida. Ela não via mais por que estar aqui. A dor era muito grande, qualquer que fosse a expressão de dor. E tentando debelar a dor, o sofrimento, ela vai para o suicídio. Essa pessoa, do lado de lá, ela vai sofrer, pode sofrer, como muitos de nós, que vamos desencarnar, se não desencarnarmos através do suicídio, vamos sofrer, vamos passar por um período de adaptação. Isso não quer dizer que ela vai ficar para sempre, como naquele filme Ghost, onde aquele suicida da estação de metrô, vocês lembram? Que encontrou com o protagonista, o ator principal do filme, onde ele se via o tempo todo vindo do trem. E ele se via ali morrendo a cada vez. Ali era o sentimento de culpa dele, por ele não se perdoar, porque viu que não acabou com o sofrimento dele por ter se suicidado. Mas isso não é eterno. À medida que a pessoa aceite, admita que tomou esse caminho, mas que não resolveu. E que ela pode buscar em Deus, do mesmo jeito como poderia ter buscado aqui, no fortalecimento da identidade e numa visão mais alargada da espiritualidade, poderia encontrar as âncoras que poderiam dar-lhe sustentação, poderia encontrar as asas que poderiam dar-lhe elevação e superar as suas dificuldades. Não existe o que mesmo no meio espírita, muitas vezes falar sobre o suicídio, uma ideia de suplício eterno. Isso é um atavismo, fruto de heranças de outras religiões que muitos de nós vimos. A misericórdia divina é infinita. Paulo Coelho tem uma frase muito bonita, quando ele diz em um de seus livros: se a lei do karma é inexorável, a misericórdia divina é infinita. A luz chama a todos. Quando nós aceitamos a luz, não importa a condição que tenhamos passado para o outro lado, ou mesmo estando aqui, nós seremos atraídos. O Cristo falou que nenhuma das ovelhas se perderia. Não é Deus que exclui, não é Deus que condena, são as nossas consciências. Somos nós próprios. Vocês já devem ter vivido situações em que vocês, eu, nós, podemos ter vivido situações, às vezes, tão difíceis, com a consciência pesada, onde a gente fez alguma coisa que a gente sabe que não foi o mais adequado, o mais ético, o mais saudável. E vivemos um momento de inferno, que é a consciência pesada, onde a gente não consegue deitar e dormir, onde o coração fica palpitando e a gente não consegue a quietude interior que é tão necessária para a gente viver bem. Todos nós já podemos ter vivido momentos assim. Muitos de nós podemos até ter pensado e mesmo nos suicidarmos. Num momento muito difícil. Meu Deus, é melhor morrer do que ficar aqui. O não existir é um passo para o se matar. Muitos de nós. E aí, gente, é importante a gente trazer isso assim, para que a gente possa ver que o que aconteceu com algum ente querido nosso, caso tenha suicidado, ou esteja vendo esse momento de loucura, que a gente possa ver o que nós podemos aprender com essa situação e o que a gente pode fazer para ajudar. É importante a gente não ficar passivo diante dos fatos que acontecem à nossa volta. Todos nós vamos passar por problemas. Mas qual é a nossa âncora? O que é que nos sustenta, queridos amigos?
Se cada um de nós puder parar e pensar hoje, o que é que me sustenta na vida, que me dá força no momento de dificuldade e de dor. No momento em que o sofrimento é imenso, quer seja com a gente, quer seja com o ente querido. A doutrina espírita, queridos amigos, ela traz-nos as ideias de que estamos aqui para aprender, para nos melhorarmos, para compreender que a morte não elimina a vida, nos tira de uma existência, para começar ou continuar a existência do outro lado, na vida espiritual. E que teremos outras encarnações. Que nós somos senhores, sim, do nosso amanhã. Mesmo que carreguemos o ontem. Que está nas nossas mãos a possibilidade de viver de um modo de vida diferente. Se a gente traz para o nosso dia a dia a ideia de que a vida não é só essa, de que tudo passa, até a uva passa, né? Até a uva passa. Quantas discussões seriam evitadas? Quantos apegos seriam desfeitos? Quantos de nós estaríamos mais envolvidos em causas sociais, reduzindo as desigualdades, ou pelo menos a dimensão da desigualdade? Porque o problema não é a desigualdade, é a distância da desigualdade. A desigualdade material, mas principalmente a desigualdade como nós nos tratamos uns aos outros. Essa é a mais grave. Então, queridos amigos, a doutrina espírita nos traz para essa compreensão de que a vida não é só essa, de que tudo passa, que existem as provas, onde nós podemos aferir o quanto a gente já consegue botar na prática esses conhecimentos espirituais. Uma enquete rápida. Quem é que acredita que a vida continua e você preserva a sua consciência? Levanta o braço, só para eu fazer aqui uma aferição. Um bom número. Bom número ainda não acredita. Quem é que acredita em reencarnação aqui? Levanta o braço. Bem sincero, sem julgamento. Ótimo. A nós que já acreditamos, na verdade eu nem acredito mais, para ser sincero. Para mim é tão realidade que eu caminho nessa existência sabendo que a qualquer hora eu posso sair do trem. Qualquer hora. A qualquer momento. Isso dá uma liberdade tão grande, gente. Dá uma liberdade. De poder viver na Terra, buscando identificar no dia a dia qual é a missão da gente. Onde nós podemos fazer diferença positivamente. Muito. É fácil, chega até a ser fácil para alguns entender racionalmente. Agora, na hora do pega para capar, como a gente diz aqui, né, dona Décia, fica difícil, né? Na hora que o ente querido da gente parte, é assassinado, na hora que tem uma dificuldade financeira, que a gente está sem emprego, que a gente está vendo os filhos da gente com necessidade, a escola atrasada, na hora que tem um câncer na família, na hora que alguém nos deixou, ou está nos deixando, aí dói, né, gente? Aí é a hora da aprovação. A hora que a gente tem que se posicionar, mas qual é a nossa base? Se tivermos essa base espiritual e já tiver se tornado consciência, ou seja, o conhecimento já está agregado na nossa estrutura, nós poderemos até sofrer. Sofrer de saudade, sofrer com os incômodos próprios das situações, mas isso com certeza evitará o desespero. O desespero, essa não espera, ela advém dessa dificuldade que a gente tem de colocar na vida diária, essa vivência espiritual. Vocês conheceram alguém hoje aqui, não conheceram? Eu não combinei com o Hugo não, mas ele acertou, porque é a mediunidade dele. Vocês lembram dessa pessoa? Sim. O nome dela? Sim. O semblante dela? Sim. Pode pescar, olha. Eu estou vendo umas pessoas que estão de frente, né? A pessoa faz assim. Vamos fazer um teste. Né? Diga para essa pessoa que você conheceu uma virtude sua. Uma virtude. Isso é que são muitos. Diga. Vamos lá?
é a vontade de acertar. E um defeito que eu estou lutando muito é o meu orgulho. Muito. Todo dia, com a permissão de Deus, que eu acordo, eu assumo esse compromisso de caminhar em direção à humildade. Pedindo a Pai Francisco, nosso querido Francisco de Assis, que me inspire na caminhada. E toda noite deste domingo eu faço a revisão diária, onde eu tento observar, principalmente onde o orgulho ainda se apresentou, encobrindo os meus sentimentos de inferioridade, de menos-valia, onde a minha fragilidade ainda eu não tenho coragem de assumir perante as pessoas. Todos os dias eu faço essa revisão diária. E olha que já faz tempo, eu tinha até cabelo preto no tempo que eu comecei. Faz tempo, muito tempo. A doutrina espírita então nos propõe, queridos amigos, que a gente desenvolva no dia a dia um processo de autoconhecimento, onde a gente identifique virtudes e falhas. À medida que seja possível, que a gente possa lutar incessantemente para tentar se melhorar. Tornar isso o objetivo da existência. Não se conformar em dizer, todo mundo tem seu defeito, uns jogam, uns bebem, outros têm isso, outros têm aquilo, né? Então eu posso ter esse defeitinho aqui, não tem problema não. Mas fica cultivando o defeito de estimação. Fica lá. Parece assim um animalzinho, fica com medo, né? De comer, beber, né? Aí quando vem as consequências, Deus é injusto. Como poderia comigo? A gente não quer pagar o preço. Então, é importante assumirmos a autorresponsabilidade pelo nosso processo de cura das feridas que nós trazemos, de encarnações passadas e dessa existência. Isso só acontece com a revisão diária, só acontece com o autoconhecimento, só acontece realmente com o processo de meditação, só acontece com a oração, onde na oração a gente fortalece o vínculo espiritual. Eu acredito que aqueles que estão aqui já passaram da infância espiritual, daquela que dizia assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito o vosso vontade. Receita. Acabou, né, gente? Brincadeira. Agora, se você reza assim, né? Pai nosso que estás nos céus, que estão no meu interior, na minha volta, nas pessoas que estão no meu caminho, que eu amo, que eu conheço, que eu desconheço, que gosta e que não gosta de mim. Santificado seja o teu nome, que quando eu pronuncio, Deus, todas as células do meu corpo, ou dos meus corpos, reverberam, que me dão força, que me dão poder, que me dão vontade. E aí a cada parte do Pai Nosso, que é do jeito que eu faço, é longo, tá? Eu não vou cansá-los, tá? Isso torna vivo o orar. Agora é importante meditar, porque se na oração a gente fala para Deus, meditar faz a gente escutar Deus. Fechar as gestaltes, ter insights, limpar a mente dos pensamentos viciosos, faz-nos sentirmos como a essência nós somos, que é a luz. A doutrina nos convida a nós termos a caridade como propósito de vida. Vocês lembram daquele lema dos escoteiros? Como é que é? Sempre alerta. E o quê? Obediente. E obediente. Então imaginemos que a cada dia a gente está alerta para fazer o bem, praticar a caridade. Lembremos, caridade não é distribuir pão não, gente. Não é. Não caiamos nessa armadilha. Caridade, distribuindo pão, é quando a gente tem a oportunidade de nós nos mostrarmos para uma pessoa que tem menos condições materiais do que nós nessa existência, e a gente se permite olhá-los nos olhos, pode conversar com ela. É uma experiência maravilhosa. É a gente poder dar algo de nós, por exemplo, o tempo, que é tão sagrado, e a gente poder ir com sentimento. Por exemplo, dia de domingo, 3 horas da tarde, Santa Casa de Misericórdia, 2º andar, oncologia. E a gente, sem conhecer ninguém, ir lá e dedicar o nosso tempo para ouvir alguém que está há 6 meses sem receber um parente, arranjando a
num momento como esse, a possibilidade de, ao invés de se sentir, chorar e sofrer como solitário, assumir-se solidário. A caridade. A doutrina do Espírito nos convida a nós abrirmos mão daquele poder distorcido que a gente tem para auxiliar aqueles que têm menos do que nós. É cuidarmos por inteiro, cuidar fisicamente, cuidar do corpo, fazer atividade física, escolher a comida com consciência. É a gente ter um bom lazer para refrescar outras áreas do cérebro, que as tensões, que as refregas do dia a dia da alma fazem o nosso cérebro, né, esquentar, sair fumaça. É a gente cuidar-se mentalmente, trazendo a vivência para o dia a dia em cada momento, tornando pleno cada momento de existir. É a gente ter essas práticas espirituais como coisa do dia a dia, naturais como hábito. E dizia um filósofo da antiguidade, nós nos tornamos aquilo que com mais frequência nós praticamos. Então, para que nós não nos vejamos enlouquecendo, para que nós nos vejamos em momentos de irmos para o suicídio, lembrando que, no momento desses momentos, nosso padrão vibratório ele cai na desarmonia. E a frequência vibratória baixa, nós abrimos espaço para que seres desencarnados que pulsam na negatividade e que queiram, por qualquer motivo, nos influenciar negativamente, eles vão estar ali para ativar, através de pensamentos, sugestões mentais, ideias fixas, que é muito comum nos processos psicopatológicos mentais, a ideia de morte, a ideia de quebrar tudo, a ideia de se desgovernar. Muitos dos que estão nos hospitais psiquiátricos são médiuns, que por desconhecimento da mediunidade são tratados com a farmacoterapia, que tem o seu valor, que deve ser bem ouvida, mas quando usada de forma inapropriada, aí sim pode gerar adoecimentos diversos, inclusive as próprias doenças mentais. É importante então, queridos amigos, que nós possamos ver que a dor do que sofre, que se matou, ou teve a ilusão de que se mataria, que se suicidou, não é uma dor dele, é uma dor nossa. Aquele que não conseguiu ter fé o suficiente, ter esperança de que a sua situação se melhoraria, tomou suicídio como caminho, ou mesmo enlouqueceu porque não conseguiu resistir, e que descompensou, a dor deles é a nossa dor, gente, e a gente tem que trazer isso para nós. Cuidando-nos, nós podemos cuidar do outro. O chamado espiritual é esse. O planeta passa por um momento grave, onde o eixo da Terra está se inclinando. Já vem desde 69 num processo como esse. Divaldo Pereira Franco lançou o ano passado o livro Transição Planetária. No dia 19, agora ele estará aqui para falar sobre isso. O planeta não é que vai acabar o mundo, mas nós estamos em momentos de grandes convulsões, a nível físico e espirituais, onde não importa qual é a religião, o que importa é uma fé viva. Não importa nem se você acredita em Deus, mas que a sua crença na vida, a sua contribuição para um mundo melhor, seja efetiva. Nós precisamos de todo mundo, como diz a música do Beto Guedes, acho que é Beto Guedes, né, os músicos de Plantão, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Nós precisamos, queridos amigos, entender que o número de suicídios que está aumentando, o número de pacientes psiquiátricos aumentando, a indústria farmacêutica é a das que mais faturam dinheiro no nosso planeta, as medicações psiquiátricas, como eu disse, tem o seu lugar. Mas nós podemos fazer algo diferente. Podemos, cada um de nós, em se cuidando, se conhecendo, se transformando, buscando um modo de vida mais simples, buscando seguir o Evangelho do Cristo, cada um à sua maneira, acolhendo a sombra, mas escolhendo a direção da luz. A nossa vida pode se transformar mesmo aqui na Terra. Nós temos a ajuda. Muitas tradições falavam, o Espiritismo não falava, mas através de Divaldo, ele trouxe. Temos a ajuda de seres de outras esferas, os pleiadianos, os arquidianos,
Seres que vêm ajudar a tamanha dificuldade que a gente está vivendo. Nós podemos viver melhores, amigos. Nós precisamos de cada um de nós despertando para o lado espiritual. De um modo simples, à sua maneira, mas dedicado à vida, não à morte. Se você vive um modo de vida que é um suicídio indireto, repensa, escolhe outro caminho. Se você vive no dia a dia um processo de adoecimento, de loucura, enlouquecendo-se, reflete, se permita rever outras bases. Isso vai ecoar no seu coração e você vai sentir como que o convite do Cristo, quando Ele chama, todos vós que estáis cansados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Nós que estamos sobrecarregados, Ele chama, para que a gente possa fortalecer a fé e a esperança em dias melhores. Mas a gente tem que pagar o preço. A gente tem que abrir mão de um bocado de coisa. Mas que depois que a gente abre, a gente vai ver que nem foi tão difícil. Quando a nossa dedicação, a nossa opção é certa. Agora lembre-se, precisamos mais do que a decisão. Nós precisamos de ação. Porque aí tem uma diferença. É aquela história dos 3 sapinhos da beira da lagoa, vocês conhecem? Não? Tinha 3 sapinhos na beira da lagoa tomando banho de sol. Pegando bronzeado, né? Aí um deles decidiu pular. Pular na lagoa. Quantos ficaram na pedra? 3. Ele só decidiu. Não cai nessa armadilha. Muitos de nós terminamos o ano dizendo, no ano que vem eu já decidi, eu vou mudar. Vou fazer exercício físico, vou me reconciliar com meus adversários, vou fazer as pazes com o papai, com a mamãe, com fulano, com o Beltrano. Esse ano eu vou me organizar, vou ser limpo, vou lavar o carro toda semana, vou andar no trânsito de forma harmoniosa, cristã ou espiritual, de uma forma legal. Aí vira ano, pois ano, você pode pegar, na maioria das vezes, a agenda, as metas do ano passado, de dezembro de 2010, de 2009 foi para 2010. A mesma se enquadra, muda só de 10 para 11, a mesma se enquadra. Porque nós só decidimos, o chamado é de ação. A gente não tem mais tempo. Nem eu tenho tempo na minha palestra. E uma última história para a gente falar. Tem uma parábola que o Senhor da Vinha, é a palavra do Senhor da Vinha, que o Cristo fala assim, chama um bocado de gente para trabalhar. Aí chegou na primeira hora, na segunda, na 10ª, na última hora. Na hora do pagamento, o que chegou na última hora recebe o mesmo da primeira hora. Aí o da primeira hora diz, peraí, senhor, o senhor vai pagar o mesmo ali que trabalhou o dia inteiro, para esse aí, que chegou na última hora e vai receber a mesma coisa. Aí o Senhor disse, quanto foi que eu lhe prometi? Foi um dinheiro. Eu lhe paguei, pagou. Então, você recebeu o seu. Esse aqui vai receber o que é dele. Todo aquele que assume, não importa quando, na vivência, na entrega, acolhendo-se como é, aceitando-se como é, vai se iluminar tal qual Buda, Cristo e todos mais, os iluminados. Francisco de Assis, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, todos esses luminares. Aí eu faço a pergunta, vocês querem a luz? Sim. Ixi, Maria, foi tão triste. Vocês não querem não ser iluminados? Sim. De verdade? Sim. Lógico. Então lembre daquela história, da floresta que estava pegando fogo. Os animais batiam em retirada. E uma ave pequenininha, um beija-flor, eu troquei, era um beija-flor, agora é um beija-flor. Ela ia lá no lago, ficava no lago, soltava uma pontinha no meio do incêndio. E esse movimento. Os outros animais e pássaros maiores até diziam, te vi, você acha que vai apagar o incêndio? O beija-flor, né? Eu volto, o beija-flor, tu quer apagar o incêndio? E ele disse, falando no beija-flor deles, eu posso até não apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu convido cada um de vocês, e eu falo não é para a sua mente, porque a sua mente você pode esquecer. Eu falo para o seu coração, por você, pelos seus filhos, pelos seus netos, por você, nas próximas encarnações, faça a sua parte.
experimente. O salário vale a pena. Paciência, perseverança. Mesmo quando a dor fizer seus olhos verterem lágrimas, vai até mais na frente, porque nenhuma dor é de endereço. Nenhuma dimensão é injusta. Isso é ilusão da nossa criança interior. Faça a sua parte. Continue trabalhando. Que o seu sorriso, amanhã, será lá de dentro. As suas lágrimas, você poderá até chorar, mas serão lágrimas quentes, que vêm lá no fundo da alma de alegria. E haveremos todos de comemorarmos. Paz e bem em todos.